professores, professores de arte em especial, gestores da educação, tudo bem? Eu sou a professora Thaís e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre os nossos cadernos pedagógicos de transição. Nosso caderno pedagógico de arte em especial. Nesse momento de pandemia, nesse momento que nós vivemos, nesse período tão conturbado, ao mesmo tempo, nunca se consumiu, nunca se produziu tantos trabalhos em arte e nunca se chegou tão perto da gente essa produção. Então nós vivemos aí um momento em que a arte está no auge e é muito importante a gente trabalhar e pensar nisso, como é que isso chega na nossa relação lá na escola. Pensando no currículo, e a gente pensando que esse currículo sempre tem uma lógica espiralada, ou seja, o professor adapta, traça novas abordagens, organiza e cria novas formas de ação, refaz o método quantas vezes for necessário para que a aprendizagem aconteça. É um constante movimento que cria fluxos de vai e vem. E foi isso que aconteceu nesse período. Quantas vezes nós tivemos que rever o nosso trabalho, repensar o que nós estamos planejando, repensar nos métodos e na eficiência desses métodos para avançar enquanto currículo. Pensando agora especificamente no trabalho que a gente desenvolve com arte na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. O nosso trabalho é pautado em dois eixos norteadores. O primeiro, e muito importante, é o entendimento de que a arte é uma produção cultural de toda a humanidade, em diferentes tempos e espaços. E a outra é as especificidades de cada linguagem artística. Então, cada linguagem artística trabalhada em arte, ela tem as suas especificidades. E entender essas especificidades é o que torna o trabalho viável e tranquilo. Então, quais são essas linguagens artísticas? Então, a gente considera as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Elas são organizadas na trimestralidade. Então, no primeiro trimestre nós temos o foco em artes visuais. No segundo trimestre nós temos o foco em música. No terceiro trimestre unimos duas linguagens, o foco é dança e teatro. Mas reparem aí no gráfico que vocês estão vendo que no centro desse gráfico nós temos as artes integradas. E aqui nós temos o nosso currículo muito alinhado com as diretrizes da BNCC. Enquanto a BNCC traz em separado as artes integradas, nós entendemos aqui no currículo que essas artes integradas já acontecem quando a gente tem o hibridismo entre essas linguagens. Então, toda a metodologia, todo o trabalho desenvolvido com arte, ele prioriza, o desenvolvimento desse hibridismo, que aparece tanto em conteúdo, para o quinto ano, como concepção metodológica quando a gente fala do hibridismo. Mais importante também é a gente prestar atenção na tríade metodológica para o desenvolvimento do planejamento em arte. Toda vez que a gente planeja uma atividade em arte através de um conteúdo, a gente tem que pensar em como que esse conteúdo vai chegar até o estudante. Então aqui a nossa tríade metodológica aponta para 3 momentos: a apreciação, a experimentação ou execução e a criação. Cada uma delas tem as suas características e elas não precisam acontecer nessa ordem, muito pelo contrário. Uma aula, de repente, em arte, ela pode começar muito bem com uma apreciação e partir já para a criação, ou de repente começar pela experimentação e partir para a apreciação. E não importa, não tem uma linha correta, uma linha certinha de acontecer. Vai depender muito do conteúdo, vai depender muito do assunto e da turma que está envolvida e no processo aí de trabalho. O importante é a gente entender que a apreciação é tudo aquilo que eu apresento para o meu estudante e que ele tenha fruição, que ele consiga ver, perceber, ouvir, simplesmente pelo prazer de estar escutando ou de perceber um objeto artístico. A experimentação é um dos momentos mais importantes, porque é onde eu permito que o meu estudante experimente as técnicas ou as ideias ou algo parecido com a proposta do artista ou a proposta que o professor trouxe para sua aula. E já na perspectiva da criação. Essa tríade metodológica funciona tanto quanto no ensino presencial, quanto agora no ensino remoto. Nas nossas videoaulas nós estamos tentando colocar pelo menos muita apreciação e promovendo aí etapas que a criança possa experimentar e criar, que ela possa se expressar através das atividades em arte. Então, falando mais especificamente das nossas videoaulas, elas foram apresentadas então pensando
nos objetivos de cada ciclo de aprendizagem. Então nós não focamos tanto lá nos conteúdos de primeiro, de segundo e de terceiro, mas a gente pensa como no ciclo de uma forma geral, porque essa criança ela está em constante evolução. E os conteúdos em arte, os assuntos que a gente aborda em arte, eles são muito abrangentes, muito amplos e sempre podem ser retomados, eles sempre podem ser diversificados. E uma criança, de repente, muito pequena, uma criança maior, vai ter percepções diferentes desse assunto. E todas são válidas. Cada criança vai responder à sua maneira a um estímulo, a uma experimentação, a uma apreciação. Então vamos pensar agora nessa ideia dos objetivos de cada ciclo. Eu não trouxe todos os objetivos aqui do ensino fundamental como um todo, mas eu selecionei a primeira palavra de cada um dos ciclos, para a gente perceber a evolução que vai acontecendo ao longo do trabalho. Então, no ciclo 1, que são as crianças de primeiro ao terceiro ano, o verbo ali que domina o objetivo principal é reconhecer. Para o ciclo 2 é utilizar. Para o ciclo 3, que já vai envolver os alunos do sexto e sétimo ano, é aprofundar. Para lá no quarto ciclo, consolidar os objetivos. Então a gente vai perceber agora e vai entender um pouquinho o nosso foco de hoje, que é o trabalho com os anos iniciais. Então vocês estão vendo lá que no ciclo 1 o objetivo principal é reconhecer os elementos das linguagens artísticas, entendendo-os como aqueles que compõem a materialidade das produções artísticas, aliadas às questões culturais em diferentes tempos e espaços. Então as propostas que foram apresentadas nas videoaulas têm justamente o objetivo de fazer com que a criança reconheça esses elementos das linguagens artísticas e que ela tenha um contato muito mais lúdico, mais de interesse, de experimentação, nada muito técnico ainda, porque com o passar do tempo, essa evolução dos conteúdos vai acontecendo, o entendimento desse estudante com os elementos caracterizadores de cada linguagem vai se consolidando ao longo do tempo. No caderno de transição especificamente, nós apresentamos uma proposta um pouco para a gente tirar essa ideia muito conteudista do trabalho com arte. Nós temos lá no elenco dos conteúdos, a gente tem o elenco de arte abstrata para o primeiro ano. Só que aqui na discussão do caderno de transição a gente tentou ampliar esse leque de trabalho com arte abstrata, porque a arte abstrata pode estar permeando o trabalho em qualquer ano, em qualquer ciclo. Então a nossa ideia aqui é promover um pensamento mais abrangente, utilizando a arte abstrata aí como carro-chefe e permeando aí os conteúdos dos outros anos. Tá? É interessante que quando a gente trabalha com arte abstrata, a gente proporcionar para a criança diferentes possibilidades de uso de materiais, de experimentações, de questões espaciais. É importantíssimo desenvolver isso para que a criança tenha outras percepções e desenvolva outros pontos de vista. Aliás, o trabalho com arte é fundamental nesse sentido, de trazer para a criança novos pontos de vista, para ela desenvolver isso ao longo da sua vida, da sua trajetória, para se tornar um cidadão melhor, mais consciente dos seus direitos e da sua atuação no mundo. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de como é que a gente pode proporcionar atividades diferentes e proporcionar desafios para que as crianças possam então experimentar esse corpo em diferentes espaços, diferentes riscantes e diferentes desafios. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, é a nossa videoaula 9 deste ano, que foi trabalhado os elementos da cor e sua função simbólica, mas que no ano passado essa aula priorizou um trabalho com o retrato. Então, junto aí com esses conteúdos, o desafio dessa aula era proporcionar o conhecimento que as crianças têm sobre a artista Frida Kahlo, como que a cor desenvolve a expressividade desse artista e como que foi para ela, enquanto pessoa, né, enquanto artista, que teve muitas dificuldades na sua vida, inclusive produziu arte enquanto estava acamada. Como é que seria se colocar no lugar dessa artista e produzir também um objeto artístico? Então ali vocês estão vendo na imagem que a professora Deia, né, então ela apresenta esse desafio para as crianças. Ela também se coloca embaixo, né, da mesa para fazer essa atividade. E ali alguns resultados, né, algumas crianças que compartilharam com a gente aí o material, né, o desafio. E nós tivemos muitos retornos porque foi realmente muito importante que a criança se coloque em outra posição, que não só na carteira ali sentada. Aliás, isso é uma outra questão que nós vamos precisar considerar
quando o nosso trabalho voltar para a escola, voltar para o presencial. As crianças que estão voltando agora já estão voltando com um outro corpo, com outra mentalidade, com outra forma de pensar. Então, como é que essa escola, como é que o ensino de arte vai receber esse corpo na sala de aula e como é que vai promover atividades que a criança possa realmente se expressar e entender esse corpo que está modificado no espaço escolar. Outra atividade aqui para a gente complementar e pensar que a gente pensa no ciclo como um todo é o material que a gente conseguiu com o Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal muito gentilmente cedeu vários materiais pra gente, cedeu inclusive um depoimento em que no depoimento dele ele já fala muitas questões envolvendo a arte, envolvendo a sensibilidade e envolvendo o fazer artístico. Nós vamos assistir agora um trechinho da fala dele e um trecho de uma videoaula que também foi utilizada no ciclo 2. Então para a gente perceber que todo o material que a gente tem em mãos, quando a gente trabalha com arte, pode ser desenvolvido em qualquer idade. Alô, minha gente! Uma alegria muito grande falar com vocês, meninada bacana, e para vocês também, para os pais de vocês, para todo mundo aí, toda a escola. É uma alegria falar sobre música e principalmente sobre essa coisa de percussão, essa coisa da diferença, de uma diferença que dá de uma coisa convencional para outra coisa não convencional. Como eu digo sempre, eu sou 100% intuitivo. Eu nasci lá na minha terra, Lagoa da Canoa, e já pequenininho eu pegava as coisas que tinha no mato, porque lá não tinha luz na época. Como eu nasci para música mesmo, então eu já tinha aquela vontade de tocar e ia procurar coisas para pedaços de madeira, tudo que eu queria, pedra batendo uma com a outra, tudo isso para mim são valiosos quanto qualquer instrumento. Então você pode pegar essas coisas que eu faço, que são bastante conhecidas, coisa com a chaleira, com água dentro. Ela com água tem um som, ela sem água tem outro. Agora a colher você bota a colher aqui assim, você bate assim, faz aquele som. Então, de qualquer maneira, tudo é som, não tem dificuldade. Agora esses sons prontos já, sabe? Tá aí tudo já puxando para o convencional. Já tem coisas que você atrapalha até você criar. Então, quanto mais simples, melhor. Se você pega na sua mesa de casa, a mesa você bate, tem um som bonito, pronto, já é um instrumento, já é um baita do instrumento. Então tudo é som. E o corpo, né? Quem não viu ainda o disco que eu gravei, deve estar por aí, que eu gravei com o som do corpo, porque o corpo é o maior instrumento, assim, mesmo de percussão, porque o corpo, você vê, o corpo serve para você pegar os seus instrumentos para tocar, ele deixa você pegar e tudo, né? Então é maravilhoso, ele é um instrumento. Eu usei muita coisa, não usei nenhum instrumento na mão, não peguei nada para tocar, toquei só com o corpo também. Aí para as crianças também é muito bonito, e é muito bonito vocês terem isso. Mas no resto, eu quero dizer da felicidade que eu estou de falar para vocês, a meninada linda, e que Deus abençoe a vocês todos também, e os campeões, professores, também que cuidem. Quanto mais ler, e quanto menos ler, melhor. Mais tocar sentindo. Põe o sentir na frente do saber, porque o saber vem depois do sentir. Tudo vem depois do sentir. Então um abraço forte do Hermeto, o Fábio também está mandando um abraço, e ele é que está segurando o aparelho aí, e felicidades para vocês aí, tá? Faz o som com a boca. Tchau. Faz aquele som com a boca. Olha aqui, ó. Olha aqui, uma escola de samba, no Rio de Janeiro, ó. Olha o surdão, ó. Tá vendo aí como é que vocês fazem? Vocês fazem o som. A boca assim, ó. Imprensa aqui, ó. E faz assim, chupando, como se fosse assim. E aqui no outro lado também a mesma coisa. E aqui, ó. Tem esse também, ó. Esse aqui é um ritmo bonito também, ó.
baião bem depressa, tá? Vocês viram que legal? Quanta coisa que ele cria com a própria boca. Essa brincadeira, né, de brincar com os sons da boca e trabalhar com esses sons, coisa incrível que dá pra fazer. Claro que é treino, a gente precisa treinar. Mas todos nós, desde criancinhas, quando a gente era bebezinho, a gente fazia sons parecidos. Com o passar do tempo, a gente vai deixando de treinar, né, essa sonoridade que a gente cria com a boca. Mas todo mundo consegue fazer isso. E ele transforma esses sons em música. Mas vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho que ele faz. Então, como eu falei para vocês, tudo é estímulo musical para ele. Tudo, em qualquer lugar que ele vai, todo o trabalho que ele faz, tudo vira música. E ele cria todo dia. É uma coisa assim incrível, uma produção, ele é muito criativo. E aqui nesse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrar os objetos que ele gosta de usar e que ele trabalha e ele cria. Música tá em todo lugar. Vamos ver? Isso aqui é a feira do som. É que maracatu gostoso. Tudo é música para mim. Música não é só tocar um saxofone, um piano, uma chaleira, um negócio, não. Uma câmera é um instrumento maravilhoso, né? E o maior instrumento somos nós mesmos. Chaleirinha aqui. Olha, muita coisa maluca. Vou tocar uma valsa, quer ver? Olha só, uma valsa de ver. Eu tive a ideia de usar o bocal do Bombardino, de usar o bocal dele com a chaleira. E deu um resultado sensacional, né? E usar ela vazia ou com água. Com água ela tem um timbre, né? Sem água ela tem outro. É muito bonito a chaleira. Nos shows onde eu não toco, quando eu não toco, eles já perguntam logo, cadê a chaleira? Por quê? Partindo agora para a gente pensar no ciclo 2. Então o objetivo do ciclo 2 é utilizar-se dos elementos das linguagens artísticas, entendendo-os como aqueles que compõem a materialidade das produções artísticas, aliadas às questões culturais em diferentes tempos e espaços. Então perceba aí que mudou o verbo. Então agora eu quero que o meu estudante utilize os elementos das linguagens artísticas e que ele possa expressar, que ele possa ir em busca da sua poética pessoal, que também será desenvolvida ao longo do percurso do estudante. Tá? Aqui, pensando no ciclo, né, pensando nas videoaulas e no caderno de transição, nós tentamos aí unir então os conteúdos do quarto ano, que trabalha com a cultura brasileira de uma forma geral, e com a arte contemporânea, que é o assunto do quinto, que também trata dessas questões reflexivas acerca de várias questões culturais. Então, sendo assim, as propostas podem ser ampliadas na perspectiva da arte contemporânea, onde o aspecto conceitual, a diversidade de suportes, as inovações técnicas devem ser exploradas e diversificadas sempre na busca pessoal do estudante. Para vocês terem um exemplo, eu trouxe aqui a videoaula número 8, que o professor Marcos apresenta pra gente, e que no assunto que ele traz a aula do bidimensional e o tridimensional, ele aborda diversas questões, tanto da arte brasileira quanto da arte contemporânea. É uma aula que vale a pena ser assistida na íntegra, porque ele vai trabalhando essas muitas questões, inclusive integrando até com a linguagem dos games, a partir do conteúdo bidimensional e tridimensional. Eu trouxe aqui um trecho para vocês perceberem o quanto que ele explora nessa aula e que ele pode mostrar diferentes formas de abordar esse tema. A gente está falando isso em relação às linguagens artísticas visuais. Então, o que são as linguagens artísticas visuais? São as diversas maneiras de expressões por meio de variadas técnicas e suportes, como, por exemplo, a pintura, o desenho, o cinema, a escultura, o videogame, o grafite e a fotografia. Então, em qualquer tipo de linguagem artística é possível a gente pensar sobre bidimensional e tridimensional. A gente vai ver isso nos exemplos que eu tenho a seguir. O suporte, por sua vez, sempre que eu falar sobre suporte, é a matéria que serve para sustentar a obra de arte. Na pintura, por exemplo, nós podemos ter uma pintura em tela, ou a pintura pode estar sobre a parede, a gente pode ter uma escultura sobre pedra ou sobre outro material. Às vezes até o corpo mesmo é o suporte da arte, tá? Então o suporte varia muito com relação, principalmente, à linguagem artística que eu estou trabalhando e à técnica que eu vou empregar.
Falando de desenho, por exemplo, qual que é o suporte desse desenho? É um papel, certo? E como esse desenho é composto? Ele é composto com uma linha. E voltando assim para o pensamento inicial, esse desenho ele é bidimensional ou é tridimensional? Acertou quem disse que ele é bidimensional, porque ele só possui altura e largura. Não tem profundidade, não tem volume. Inclusive a linha, né? A linha é um elemento bidimensional, ela não tem profundidade. Eu trouxe também esse desenho do Waltercio Caldas. O desenho anterior era do Saul Steinberg, que é um artista romeno, e o Waltercio Caldas é um artista brasileiro. Observem aqui que ele também está pensando no desenho, mas aqui ele faz o desenho em forma de escultura, né? Ele usa como suporte a escultura. A ideia aqui do Waltercio é brincar com essa ideia de que o desenho é bidimensional em princípio, né? A linha que não tem profundidade, enfim, mas aqui ele organiza ela de um modo que ela vai sim ser um objeto tridimensional, uma escultura. Na pintura, né, a gente pode voltar aqui a pensar na perspectiva que foi esse exercício que começamos fazendo. Quando que isso começa a aparecer na pintura? Lá na pintura renascentista. Trouxe aqui esse exemplo da pintura do Rafael Sanzio, que é um artista italiano, né, do período do Renascimento. Essa obra foi feita entre 1509 e 1510, ou seja, mais de 500 anos atrás. Esse aqui é um afresco, então a técnica que ele usou é o afresco, que consiste em misturar pigmentos numa argamassa e aplicá-la diretamente sobre a parede. Então essa pintura não pode ser removida, né? Eu trouxe ela como exemplo para a gente ver como foi aplicada aqui a ideia da perspectiva. Vocês conseguem perceber ali as linhas? Pus em vermelho, né? Eu vou voltar. E agora vão aparecer as linhas. Prestem bem atenção ali. Eu coloquei só algumas, mas ali bem no centro, onde estão os filósofos, né? Ali está o ponto de fuga, como aquele que a gente fez sobre a linha. E essas linhas vermelhas são as linhas que convergem para ele. Então, se vocês observarem bem, toda a arquitetura aqui da pintura está convergendo para aquele ponto. A pintura renascentista é responsável por trazer essa ilusão da tridimensionalidade. Por que ilusão? A pintura, ela é bidimensional, certo? Ela é feita sobre uma superfície que só tem altura e largura. Mas é possível iludir sim um espaço profundo, por meio de técnicas como a perspectiva. Aqui eu trouxe um outro exemplo, e ali eu coloco pintura ou instalação. É quase a mesma ideia que o Waltercio trabalhou lá naquela escultura, quando ele pensa, eu estou usando elementos do desenho, a linha, que era bidimensional, e estou transformando num objeto que tem 3 dimensões. Aqui, no caso, é o artista Hélio Oiticica fazendo uma instalação, que ele traz elementos da pintura, né, o plano, a cor. Observem aqui essas formas geométricas, nós vimos o abstracionismo geométrico, né, na aula anterior, e como ele traz isso para um espaço tridimensional. Uma instalação é possível que você caminhe por ela. Então o Hélio Oiticica queria que essas cores fizessem parte do ambiente como um todo e não estivessem apenas no plano da pintura. Outro pensamento aqui que a gente pode estabelecer a partir dessa ideia da imagem bidimensional e tridimensional é nos games, né? É muito comum pensarmos aí na história dos games e como eles eram bidimensionais, principalmente lá no início, década de 80, né, início dos anos 90, e conforme a gente vem evoluindo na parte tecnológica, vamos conseguindo obter outros resultados gráficos. Aqui eu trouxe como exemplo o Super Mario Bros., que numa configuração inicial ele apresenta essa forma bidimensional, né? A gente sabe ali que o Mario ele corre só nessa linha, sempre para a direita, enfim, ali é a maneira com que você podia trabalhar, né, nesse momento. E agora, com esses novos aparatos gráficos, você já tem a possibilidade de inserir a perspectiva, tá? Então são formas diferentes, nem melhor nem pior, tá, gente? Mas são formas diferentes aqui de ter a mesma experiência, né, ou a partir do mesmo jogo. Aqui, de uma outra maneira de trabalhar com o espaço escultórico, enfim, o mestre Didi tem essa maneira própria de trabalhar essa construção desses objetos. Ele se aproxima bastante do trabalho do Rubem Valentim, que a gente viu na aula anterior. Só que o Rubem Valentim trabalha com a pintura, né, geométrica, e ele vai trabalhar com esses objetos. Esses objetos são mistos. Ele usa palha, búzios e outras coisas que fazem menção, né,
as religiões de matriz afro, né? Ele também é do candomblé, e a pesquisa dele toda se desenvolve a partir daí. É difícil a gente pensar essa separação do que é a vida dele para o que é a obra dele. Então, tudo isso que ele faz tem relação, sim, com a vida dele, com a religião, né? Essas construções são abstratas, mas trazem esses elementos desse trabalho dele. Então ele vai construindo, ele amarra, ele torce e assim por diante. São vários os procedimentos que ele usa para conseguir criar essas esculturas. Outra questão que eu trouxe para vocês para a gente conversar é sobre a avaliação, que nesse período de trabalho remoto realmente ficou, né, mais difícil de avaliar o nosso estudante, porque o contato ficou realmente menor. Mas a gente sempre tem que pensar que na avaliação em arte, o processo é muito mais importante do que o objetivo final, do que o objeto artístico final. Então, saber se o estudante está demonstrando, se ele está no processo, está experimentando de acordo com a proposta lançada, é muito mais válido do que aquele produto final que ele precisa entregar. E como esse período de ensino remoto, a gente tem que pensar em lançar mão de outros recursos, além do próprio papel. Nós temos que pensar de como é que a criança pode demonstrar que ela está fazendo atividade, que ela está acompanhando e que ela está desenvolvendo lá na casa dela. Então ela pode de repente mandar um relato escrito ou gravado em áudio, ela pode fazer o vídeo, ela pode, enfim, tem diversas maneiras que ela pode apresentar o resultado dessa proposta para vocês, professores. E sempre, enquanto avaliação, tanto nós enquanto produtores de videoaulas, como vocês que estão aí na escola, é sempre levar em conta os critérios de avaliação. Bom, então tudo que a gente apresentou e os conteúdos apresentados nas videoaulas, assim como essas propostas que estão no caderno pedagógico de transição, elas permitem retomadas e ampliações, visto que os conhecimentos em arte são amplos e podem ser redirecionados para diferentes idades e anos escolares. O olhar do professor, seu contato com a arte em todas as linguagens e a percepção do desenvolvimento integral do estudante é que nortearão os planejamentos futuros. Eu espero que vocês tenham, então, entendido, gostado, comentem entre vocês, mandem para nós também comentários. O nosso e-mail está ali na tela, estamos à disposição para ampliar nossa conversa. Até lá!